capítulo 9, verso 15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem, poucos dias, estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinha cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Amém. Oremos. Espírito Santo, doce e sublime Espírito Santo, nos colocamos na Tua presença para receber a revelação de Deus para a nossa alma. Espírito Santo de Deus, Tu fostes enviado à terra para glorificar o nome do Pai e do Filho, e a nossa vida é para glorificar o nome do Pai e do Filho, e sem Ti nós não podemos fazê-lo. Espírito Santo, nos ajude a glorificar o nome do Senhor, através da nossa vida, da nossa caminhada. Para isso precisamos da direção do Senhor, da palavra do Senhor, a palavra que vem do alto, que vem da Tua presença direto para o nosso coração, que vem do Teu altar. Toque o nosso coração com a Tua palavra, que as pessoas que vieram hoje aqui, meu Deus, que se prepararam, se organizaram para estar na Tua casa, elas possam receber a Tua palavra, não é a palavra do pastor, mas a palavra do Senhor tocando o seu coração e fazendo as mudanças necessárias que nós precisamos. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, meu querido. Aleluia, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. A Ele seja toda a honra, e a Ele seja toda a glória, porque o nosso Deus é fiel. Nós lemos esse texto, que fala sobre algo sobrenatural que aconteceu, enquanto o povo atravessava o deserto, os 40 anos no deserto. E eles estavam caminhando rumo à promessa de Deus. O povo vivia na escravidão, e de repente o povo recebe a promessa. Primeiro recebe a libertação e caminha para a promessa. Preste muita atenção na palavra de Deus todo o tempo, porque hoje nós percebemos que algumas pessoas procuram palavras que fantasiam um caminho para poder se alegrar, mas a palavra de Deus é simples e direta. A palavra de Deus é como 2 mais 2, que são 4. Se nós colocarmos em prática, então nós vamos caminhar bem. Se nós entendermos, eu não recebo de Deus algo que eu não entendo. E o povo recebeu a libertação e tinha uma promessa. É o mesmo que acontece comigo e você. Você foi liberto, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e há sobre você uma promessa.
A promessa de que um dia nós vamos estar na eternidade com Deus, nós vamos estar na glória com Deus, nós vamos estar com o Senhor para sempre. A promessa que nós temos hoje, diferente desse povo no deserto, que era Nova Canaã, uma cidade abençoada, para nós é a Nova Jerusalém, que Deus nos prometeu. Mas o problema das pessoas é não entender a palavra de Deus, os desígnios do Senhor, não ter o entendimento. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, nós achamos, pronto, nessa área aqui acabou os problemas. Mas entre a promessa e a concretização dela tem um caminho a percorrer. O povo tinha promessa de Deus, mas eles tinham que atravessar o deserto. E a nossa vida também é assim, nós passamos pelo deserto da vida, nós passamos por momentos difíceis e delicados. Você já passou e vai passar, ou vai passar momentos difíceis, momentos que você vai compreender muito bem por que está passando. Mas até haverá momentos na sua vida, ou já houve, que você não entendeu por que estava passando. Mas entendendo ou não, o importante é passar olhando para Deus e confiando em Deus, porque sem Deus, entendendo ou não, não vai mudar muita coisa, mas com Deus, entendendo ou não, confiando nele, você vai chegar a um lugar, ao porto desejado. Esse povo caminhava, mas tinha um deserto para atravessar. Tinha uma caminhada longa, lá na frente tinha gigantes, tinha cidades fortificadas, mas e daí? Eles tinham a promessa de Deus. Você foi liberto pelo Senhor, tem gigantes para você enfrentar. Quem serve a Deus sabe que todo dia tem gigante para derrubar. Há muralhas que se erguem diante de nós, há obstáculos que são erguidos diante de nós, e daí, se temos a promessa de Deus, nós vamos derrubar os gigantes, e os obstáculos se transformarão em paredes de glória, para que possamos subir cada vez mais. Nós só precisamos da direção e da orientação de Deus. E é interessante e importante você saber que nesse interstício entre a promessa e a concretização dela, nesse tempo que nós podemos chamar de esperança, porque nós somos libertos pela fé, nós devemos caminhar pela fé. A esperança, ela é a fé em progressão. Você acredita e continua acreditando, e espera, caminha acreditando. Você tem esperança, a sua fé está em progressão. E é importante saber que nestes caminhos difíceis da vida, não importa se vem o vale da sombra da morte. Por que não importa, pastor? Porque Deus estará contigo, e o que mais importa é a presença de Deus na nossa vida. Não importa se o inimigo vai se levantar de forma sobrenatural, não importa se não percebamos que ele tem se levantado, às vezes através de pessoas que estão do nosso lado, às vezes pessoas de casa, às vezes pessoas da família, não importa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua palavra, o teu cajado me consola, me guia, me dá direção, vai me levar, porque Ele é o meu pastor, e procura e trabalha para que nada me falte. O povo ia passar pelo deserto, mas Deus ia passar com eles. E a coisa mais importante na sua vida é Deus. Porque as pessoas acham que são oportunidades que a vida lhe dá. Eu vi umas frases por aí, certamente você já viu pelas internets da vida, porque hoje não falta, tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Se eu não me engano, é assim: Adão estava no paraíso e ele foi derrotado. Jesus estava no deserto e ele venceu. Então não é o lugar que você está que vai fazer de você um vencedor, mas é a presença de Deus na sua vida, é a sua fidelidade. Fidelidade não a você mesmo, fidelidade não aos seus conceitos e às suas ideologias, fidelidade à palavra de Deus. Uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que a palavra de Deus diz. E o problema de muitos crentes, mas alguns crentes já mais maduros, tem uns que está tão maduro que já está caindo, é achar e viver pelo que acha. É um dos maiores problemas. As pessoas acham e têm suas próprias opiniões,
e elas acabam decidindo a sua vida. Não, olhe para a palavra de Deus e caminhe pela palavra de Deus. A sua vida deve ser direcionada por Deus e pela palavra de Deus. E se você olhar para Deus e confiar nele, Ele jamais deixará você sozinho. Ele vai estar com você, Ele se preocupa com você, Ele não tem prazer na sua dor. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé. A gente olha para essa frase de Estevão, eu fico imaginando um servo do Senhor sendo apedrejado, pronto a ser morto. Havia um propósito em tudo aquilo. A igreja estava acomodada em Jerusalém, ninguém queria sair dali, ou seja, o povo não queria trabalhar, não queria evangelizar, não queria sair para ramificar o evangelho na circunvizinhança. E a morte de Estevão trouxe uma mudança radical de mentalidade do povo, porque Estevão era um homem fiel, era um homem de Deus, e quando Estevão morreu, algumas pessoas pensaram assim: se até Estevão foi perseguido e morreu, imagina eu. Então as oportunidades de sair e pregar o evangelho, de começar o trabalho em outra cidade, vamos dizer assim, começou a ser vista de forma diferente pelos demais. O evangelho se espalhou por causa da morte de Estevão. Era algo necessário, mas quando a Bíblia diz, ou Estevão declara que viu o Senhor Jesus de pé, eu fico imaginando Deus olhando do céu, Jesus olhando o sofrimento do seu servo, o sofrimento do seu filho. Ele não fica alheio àquele sofrimento, ele se levanta do trono. É importante nós entendermos que quando nós estamos sofrendo, passando por lutas, dificuldades, o diabo vem e sussurra: Deus não está nem aí com você, mas Ele está querendo te abençoar, Ele quer mudar toda essa história, mas tem um processo, tem um caminho a seguir. Seja fiel e o resultado certamente será a vitória de Deus para a sua vida. Existem momentos na vida que nós entendemos muito bem, é hora de confiar. E existe momento que nós não entendemos, aí nós precisamos continuar confiando. Deus vai com o seu povo. Deus nunca prometeu, chegou para Noé, falou: Noé, vem cá, chama os seus filhos. Vai ter um dilúvio aí, mas eu vou esconder vocês num monte bem alto, lá não vai cair uma gota d'água, todo mundo vai morrer, mas vocês vão ficar bem. Fica cultivando, plantando, colhendo, vai ter um espaço, vai ter uma terra para vocês em determinado lugar. Olha, Deus poderia até fazer isso, mas não fez. Ele falou: Noé, eu vou mandar água, todo ser que respira vai morrer. Vou mandar o dilúvio, e o dilúvio vai vir para todo mundo, Noé, e vem para você também. O dilúvio vai vir para você, para sua família. Não vai ser fácil, Noé, vai ser complicado, vai ter que ser firme, vai ter que estar naquela arca por muitos dias, vai ter os animais, vai ter aquele cheiro ruim dos animais na arca, vai ter dificuldades, mas esteja firme, porque o dilúvio, ele vem para você também, mas eu vou estar com você no dilúvio. Deus nunca prometeu, irmãos, que nós não passaríamos por luta. Você pode pegar a Bíblia toda, pelo contrário, ela diz que no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. O que ele diz, eu vou passar com vocês. E no deserto não foi diferente. No deserto não foi diferente. Nós temos a nuvem de Deus. Que nuvem era essa? É difícil explicar ou falar alguma coisa sobre essa nuvem. Era uma nuvem diferente, era algo sobrenatural, era o Shekinah de Deus, era a glória de Deus. Por que era diferente? Porque a nuvem, ela abrigava a presença de Deus, representava a presença e abrigava a presença de Deus. Era uma nuvem que protegia o povo de dia e de noite. À noite ela tinha a aparência de fogo e de dia uma nuvem. Então ela trazia muitas coisas importantes. A primeira coisa que essa nuvem trazia era a proteção de Deus. A nuvem protegia o povo. Versículo 15 diz: e no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Ou seja, se o deserto era quente durante o dia,
Se as pessoas fossem morrer no calor do deserto, a nuvem protegia, ela trazia sombra. Mas à noite, se o deserto é frio e as pessoas poderiam morrer no gélido deserto, eles tinham a nuvem de fogo que aquecia o povo. Ou seja, ela protegia, trazia sombra no dia ensolarado e aquecia para vencer o frio da noite. Olha só o cuidado de Deus pelas pessoas no deserto. Irmãos, o deserto hoje para nós simboliza as dificuldades, os problemas da vida. Se você está passando por lutas, dificuldades, é o deserto que você está enfrentando. Olhe para Deus, porque você não está sozinho, Ele está com você no deserto. Você só tem que ficar debaixo da nuvem e da presença de Deus. É por isso que um dos salmos mais famosos, talvez um dos capítulos mais famosos de toda a Bíblia, inclusive usado por alguns como amuleto de sorte, que é o Salmo 91. Como amuleto de sorte ele não serve. Você pega o Salmo 91, é muito comum chegar na casa de algumas pessoas e a Bíblia está aberta. Onde que as pessoas abrem? Quase sempre Salmo 91. Porque o Salmo 91 vai proteger, o Salmo 91 vai guardar, o Salmo 91 vai fazer que peste alguma venha sobre a sua casa, praga alguma que vai trazer proteção. O Salmo 91 é importante, mas quem protege e guarda não é o Salmo 91, é o Senhor do Salmo 91. Então é preciso conhecer este salmo, conhecer a palavra e colocar em prática. Mas o versículo 1 já traz logo um segredo de sucesso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas eu preciso habitar no esconderijo, ou seja, eu preciso estar na presença de Deus. Na linguagem de hoje diz: aquele que procura segurança no Altíssimo Deus, debaixo da sombra do Todo-Poderoso, encontrará descanso. Então sou eu que preciso estar debaixo da sombra. Irmãos, quando você está andando no sol quente, na rua, e você vê uma sombra, e você viu que o sol está quente, algum dia você parou no meio da rua e ficou esperando a sombra vir te cobrir? Não, você procura a sombra. Você vai debaixo da sombra, e se você ficar lá, você vai ser protegido. Se sair de debaixo da sombra, você vai para o sol. Mas como que eu faço para ficar sempre na sombra? Nem sempre vai dar nessa caminhada, mas na presença de Deus sim. Porque para eu ficar debaixo da sombra da árvore, é só eu não ficar muito distante do objeto que projeta a sombra. E falando espiritualmente, quem que projeta a sombra? O Deus Todo-Poderoso. Fica perto de Deus, que você vai estar coberto, debaixo das asas do Senhor, você vai encontrar abrigo e vai estar seguro. E vai conseguir caminhar melhor. Esse povo estava atravessando o deserto, mas não estava só, porque Deus estava com eles. Sol quente, muito quente, mas eles tinham proteção. Deus vai te proteger nos dias ensolarados da vida. Frio, muito frio, eles tinham a proteção de Deus, mas eles tinham uma ordem de estar debaixo da nuvem. Eles tinham uma ordem para obedecer, por isso eles eram protegidos. Nós também temos. É interessante essa nuvem, que ela traz tantas coisas. Eu elenquei aqui algumas, mas olha que interessante, além da proteção, a nuvem de Deus, a presença de Deus, ela traz direção, ela traz orientação. O versículo 17 diz assim: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Irmãos, os israelitas tinham algo para obedecer, muito importante. O que eles tinham que fazer? Ficar de cabeça erguida, olhando sempre para a nuvem, o mover da nuvem, se ela ia partir, se ela ia sair do lugar, se ela ia subir, como que ela estava. Por quê? Porque não importa, nós já lemos aqui, né? Tinha dias em que a nuvem parava 2 dias, eles ficavam acampados 2 dias. Às vezes a nuvem não se movia por 1 mês, eles ficavam parados por 1 mês. E até por 1 ano, a nuvem parava 1 ano. 1 ano eles tinham que estar parados debaixo naquela área.
Por quê? Porque eles precisavam da proteção. Sem a nuvem iam morrer no deserto. Então a nuvem servia de orientação para aquele povo. Tudo que eles precisavam fazer era estar olhando para a nuvem. A Bíblia diz em Colossenses que agora nós devemos buscar as coisas de cima, as coisas do alto. E nós precisamos para isso olhar para cima, olhar para o alto. Hoje nós ouvimos o tempo todo, eu ouvi hoje, ouvi ontem, ouvi antes de ontem, mais os negócios de ontem aí. Eu ouço todos os dias, o mundo está muito mal, nossa, esse mundo está terrível, nossa, as coisas estão cada vez pior, nossa. Mas independente de qualquer coisa, nós precisamos depender de Deus, olhar para Deus. O homem é mau, o mundo tem crescido muito, e quanto mais cresce, o mal se alastra mais ainda. As pessoas estão hoje estressadas, vivendo mentiras, vivendo apavoradas, amedrontadas, brigando por qualquer coisa. E nós precisamos ter essa tranquilidade, calma, que é fruto do Espírito Santo, para que nós possamos caminhar nesse mundo louco e pregar a mensagem do Senhor a todos quanto nós pudermos pregar, porque breve virá o Senhor. Muito breve virá o Senhor. Eles tinham que depender de Deus no deserto, não tinha outra coisa, é Deus. Se saísse, a nuvem não saiu, mas eu vou adiantar a caminhada, ia morrer. A nuvem saiu, eu não vou descansar mais uns dias, ia morrer. Eles dependiam de Deus para poder sobreviver. No deserto da vida de hoje não é diferente. Eu e você, nós dependemos de Deus para sobreviver. Nós precisamos estar atento à orientação de Deus para que nós possamos nos mover, para que nós possamos viver. É claro que nós temos livre-arbítrio, podemos fazer o que nós quisermos, podemos sair debaixo da nuvem ou não, mas o resultado nós sabemos que vamos colher, na grande maioria, da morte. Então nós precisamos da direção, da orientação do Senhor Deus. Quando Jesus veio, Ele olhou para a multidão, e eu acho bem interessante uma vez que Ele diz assim, Ele olha para a multidão e vê a multidão aflita, como ovelha que não tem pastor. O que Ele quis dizer com isso? Ovelha que não tem pastor se perde, ovelha que não tem pastor não tem cuidado, ovelha que não tem pastor não tem orientação, e nós precisamos de orientação. Nós somos ovelhas, nós não podemos agir do jeito que nós queremos, da maneira que nós achamos que entendemos, nós precisamos de orientação. E o povo estava perdido sem orientação, e o Senhor olhou para aquela multidão toda e falou assim: olha, o povo está aflito. A aflição do povo era resultado da falta de orientação, e a nossa aflição muitas vezes hoje também é resultado de não olharmos e não esperarmos e não analisarmos a orientação de Deus. Deserto, complicado, difícil, mas Deus orientava o povo. Outra coisa importante, andar debaixo da nuvem trazia para o povo descanso. O versículo 18: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a nuvem estivesse por cima, eles acampavam. E nesse acampamento, eles ficavam tranquilos, porque o Senhor cuidava deles, eles descansavam. Sabe, irmãos, às vezes a vida está tão corrida, as coisas estão tão difíceis, as pessoas estão tão perdidas, e às vezes nós não conseguimos descansar. Por que que o mal do século foi considerado a depressão, a ansiedade? Porque as pessoas estão apavoradas, elas não conseguem descansar, estão ligadas nos 220 e não conseguem descansar. E você precisa descansar.
mas descansar em Deus, ter a sua tranquilidade em Deus, confiar no Senhor, acreditar na palavra dEle, esperar nele e não querer passar na frente dEle. Você se lembra no deserto quando o povo queria pão e Deus mandou para o povo o que mesmo? O maná. E qual que era a ordem? Pega o maná que vinha sobre o arraial, vocês vão, fica à vontade, o que vocês precisarem para hoje, pode pegar, mas não guarda para amanhã não, porque amanhã eu mando mais. Por que não podia guardar? Teve gente que guardou, não teve? O que aconteceu? Aqueles que guardaram, no outro dia o maná estava estragado, estava cheirando mal. Por que Deus falou é só para hoje? Ele não podia mandar um maná que dava para 30 dias. Não, Ele queria que o povo lá no deserto aprendesse o que Ele quer que eu e você aprendamos, a confiar nele todos os dias, a depender dele todos os dias. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito não é quem ora pouco não, tá? Glória, pobre de espírito, eu estou orando tão pouco, eu estou tão pobre que eu não estou, graças a Deus, o reino dos céus é meu. Pobre de espírito é aquela pessoa que sabe que sem Deus ela não é nada, como uma canção antiga que nós cantamos: sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem a folha da árvore se move se não for pelo teu poder. Ser pobre de espírito é saber que você depende de Deus, que é um Deus soberano, que é sobre todos, que é Senhor, que é o nosso dono, que é o nosso amo, e nós dependemos dEle, pertencemos a Ele, e tudo que nós fazemos e vivemos é por causa dEle, e é por Ele, e é para Ele, e a Ele seja toda a honra e toda a glória. Ele é Deus, precisamos confiar nele. Mas nós às vezes não confiamos, nós queremos resolver, nós ficamos aflitos por coisas às vezes pequenas, por coisas. Uma vez o Senhor olhou para o povo e viu essa aflição, e Ele deu um conselho. Ele falou assim: gente, Mateus 6, não adianta ficar apavorado, não adianta ficar sem dormir à noite, não adianta correr feito louco tentando resolver o problema. Não andeis ansiosos, preocupados demasiadamente com o que há vez de comer, beber, vestir. Olha os pássaros do céu, olha as aves do céu, olha as flores do campo. O nosso Deus cuida dos pássaros que não trabalham e nem juntam em celeiro. O Senhor cuida da erva do campo, não tem nada, nem Salomão com toda a sua glória faz Jesus uma comparação, se vestiu como os lírios do campo. Se o Senhor cuida do lírio do campo, se o Senhor cuida do pássaro do céu, quanto mais vós, homens de pequena fé. Se Deus cuida dos pássaros, quanto mais você que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí ele diz assim: olha, os gentios é que procura todas estas coisas, comida, bebida, vestimenta, as contas, aquela loucura. Ah, pastor, então eu não tenho que preocupar com isso, eu não preciso disso. Não, Jesus disse assim: o vosso Pai, quando você tiver um tempinho na sua casa, lê Mateus 6, 24 em diante. O vosso Pai Celestial sabe que você precisa de todas estas, que coisa? A comida, a bebida, a vestimenta, pagar as contas. O Senhor conhece, Ele sabe que você precisa de todas estas coisas. Porém, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisa? A comida, a bebida, as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, irmãos, não é só vir na igreja, é trabalhar para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, é estar envolvido com o trabalho, é estar envolvido com a obra, é estar envolvido com as coisas de Deus. Não é vir na igreja assistir culto, não. Tem gente que acha que assistir culto é ser cristão. Se envolva com o reino de Deus, busque em primeiro lugar as coisas de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deuteronômio capítulo 29, versículo 15, diz uma coisa curiosa: durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse Deus, nem as suas roupas e a sandália dos seus pés se gastaram.
Deus protegeu. Eles tinham calçados, eles tinham roupa no deserto. A criança, o calçado crescia no pé da criança. Olha que milagre. Irmãos, foi uma das eras de maiores milagres da humanidade. Mas algumas pessoas não conseguiam entender. E hoje nós vivemos um tempo de grandes milagres, e tem muita gente não entendendo. Tem muita gente triste e chateada com Deus. Tem muita gente questionando Deus. Tem muita gente desanimada, vivendo grandes milagres, mas ela não consegue enxergar um grande milagre. Pastor, mas que grande milagre, o senhor não sabe a minha vida. Por favor, a mão direita, levanta ela para o céu, bem alto. Você só pode levantar a mão por causa de um milagre. Você está vivo, você tem saúde, o Senhor tem te abençoado. Isso é um milagre. Você é um milagre. Você está aqui hoje, é um milagre. Você está respirando, é um milagre. O Senhor tem guardado, tem protegido você. Você recebeu, irmão, uma nova vida, é um milagre. O seu nome está escrito no livro da vida, é um milagre. Você conhece a Jesus, é um milagre. Você tem o Espírito Santo, é um milagre. Você tem a vida eterna, é um milagre. Você é uma pessoa que caminha em milagres, e de milagres em milagres. Então para de reclamar e olhe para os milagres. Deus te deu muitas coisas. É claro que tem coisas que você não conquistou ainda. É claro que se você for elencar, tem uma lista de coisas que você quer alcançar. E daí? Eu também tenho. Esse irmão do seu lado também tem. Pastor, mas é errado fazer uma lista e ficar pedindo para Deus? Não é errado, inclusive é certo, é necessário. Para receber o primeiro passo é pedir. Não tende nada porque não pede. Pedir, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta se abre, diz Mateus 7, 7 e 8. Então não tem nada errado com isso. O errado é o olhar. O errado é a pessoa olhar só para aquilo que não recebeu ainda. E quando você olha só para aquilo que você não tem, você começa a reclamar porque não tem. Só que você se esquece que quem reclama do que não tem, não merece nem o que tem. Porque se você olhar, você tem muito mais para agradecer do que para pedir. Só tem que olhar. Então o problema todo é o olhar que está errado, é a visão que está errada. Eles tinham proteção de Deus. A gente vai no médico. Eu acho que aqui quase todo mundo já foi no médico alguma vez. O médico consulta, às vezes faz exame, e ele passa a receita. Aí você fica esperando o médico escrever. Aí ele escreve e te dá uma receita. Eu não sou médico, mas eu gosto muito de escrever receita para as pessoas. E o remédio que eu mais gosto de passar para as pessoas, nossa, já passei para muita gente, é Filipenses 4:6. É um remédio poderoso. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes seja conhecido diante de Deus os vossos pedidos, a vossa petição, através da oração e súplica com ação de graça. Ou seja, peça a Deus. Como assim com ações de graça? Colocou diante dele e começa a agradecer. Porque você não está pedindo para o prefeito. Você não está pedindo para um vereador. Você está pedindo para Deus. E o maior problema, por favor, preste atenção para não entender errado, mas parece até bobagem o que eu vou falar, mas não é. O maior problema nosso é confiar em Deus. Nós temos problema de confiar em Deus. As pessoas vêm na igreja ou fazem uma oração, coloca tudo diante de Deus e continua apavorada. Às vezes eu fico imaginando na segunda-feira, Deus olhando, mas cadê? Mas cadê o pedido que a minha serva colocou aqui no altar? A pessoa coloca e quando sai ali na esquina ela pega de volta. Fala, vai que Deus não resolve, deixa que eu resolvo. Tem problemas em confiar em Deus. Tem dificuldade em confiar, e nós precisamos de aprender a confiar em Deus. Colocou nas mãos de Deus, ora, persista, tem a sua parte a fazer, mas já começa a agradecer, porque a fé é você acreditar que já recebeu aquilo que não chegou ainda.
é você enxergar aquilo que não tem ainda. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Então coloca diante de Deus, diz o versículo 6 do capítulo 4 da Epístola aos Filipenses. E se nós continuarmos lendo o versículo 7 e 8, nós vamos entender que o 7 é o resultado do tratamento quando você compra o remédio, quando você usa a receita. E o Deus de paz guardará os vossos sentimentos e o vosso coração em Cristo Jesus. Aquela pessoa que chegou aflita, apavorada, ansiosa, vai ter o seu coração, os seus sentimentos guardados em Deus. E se tem uma coisa que você precisa cuidar muito, meu irmão, é os teus sentimentos. Tem gente que morre por causa do sentimento. Tem gente que briga por causa do sentimento. As guerras começam por causa do sentimento. Eu costumo dizer que os sentimentos, eles são gerados pelos pensamentos, e eles vão influenciar o nosso comportamento. A pessoa começa a pensar bobagem, pensa, ela fica com raiva, e ela com raiva toma atitudes erradas. Imagina você na sua casa, e de repente, uma ingerência do diabo na sua mente. Ingerência é pensamentos, dardo inflamável do maligno. Está na sua casa, bem tranquila, acordou de manhã, de repente você é dona de casa, você acordou feliz, pegou a roupa para lavar, a louça para lavar, colocou um louvor, porque você é evangélico, você não bota lá um sertanejão, você não coloca lá tentando lembrar de uma música aqui, mas não lembrei. Não vou perguntar não, porque tem gente aí que lembra até demais. É louvor, adoração. Você começa a trabalhar, se protege, guarda você. Ore pela manhã, mas às vezes tem pessoas que até mesmo nesse momento ele deixa a sua mente vagar. O diabo vem e joga um dardo inflamável na mente dele. Aí a mulher começa a pensar assim, vou dar um exemplo de mulher, por exemplo. Ela pensa, meu marido está lá no trabalho. Aquela moça que trabalha com meu marido, ela é muito bonita. Ela é gentil. É um amor, aquela simpática. Começa a pensar, meu marido tem um carinho especial, porque aquela moça. Aquela moça não é de Deus não. Tem alguma coisa errada aí. O que será que ele está fazendo agora? Quer ver? Pera aí. Pega o celular. O pezinho já está assim, ó. O marido não atende, está trabalhando. Como que é a mensagem? Caixa postal? Como? Isso. Após alguns segundos, deixa o seu recado. Eu gosto, sei lá como é essa caixa postal. Cai na caixa postal. Aí o diabo vem e fala, tá vendo? Ela fala, eu tô. Porque a primeira coisa que a pessoa gosta é de acreditar no Deus, eu tô. Aí começa a pensar, miserável, e tá achando que me engana. Só no pensamento, e vai pensando, e vai ficando, e vai se inflamando, De repente chega o marido, né, na nossa história, que não fez nada de errado. Às vezes chega até feliz, contente para almoçar. A hora que ele bate a mão na maçaneta, ele fala, oi amor, o almoço está pronto. Se quiser comer, você vai fazer. Mas o que aconteceu? Você pensa que eu não estou sabendo? Igual uma pessoa que, uma senhora falava para mim isso direto. O que eu sei de tudo, o que eu não sei, o Espírito Santo me revela. Mas que Espírito Santo que é esse que só revela coisa ruim? Uma senhora uma vez brigou muito com o marido, porque o Espírito Santo revelou para ela que o marido estava traindo. E foi uma confusão, foi uma briga. Outra vez, para a mesma pessoa, o Espírito Santo revelou que a sogra estava falando mal dela. Que Espírito Santo que é esse que está preocupado com o que a sogra está falando? E olha, vai te contar, que espírito fofoqueiro. Não é Espírito Santo.
Mas a pessoa vai se inflamando, aí começa uma briga, uma confusão por causa de um pensamento, gerou um sentimento, explodiu em um comportamento. Então cuida do seu sentimento, mas se você orar, colocar diante de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, é aquela paz que às vezes em momentos tão difíceis da vida, nós não conseguiríamos caminhar se não fosse a paz de Deus. Nós não estamos nem entendendo, mas nós continuamos de pé, porque a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e guarda o nosso sentimento em Cristo Jesus. Aí nessa receita ela termina com o versículo 8, quanto mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Eu vou decorar esse versículo, eu gosto de decorar esse versículo, nunca decoro, todos os adjetivos dele. Se alguma virtude, se algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Para de pensar besteira, pensa coisa boa. Você pode dar um conselho para a pessoa que está do seu lado, fala, pô, para de pensar bobagem, mas dá dura, me fala, para de pensar bobagem, pensa coisa boa. Você é servo de Deus ou não é? Fala para a pessoa, você é ou não é? Pelo amor de Deus. Debaixo da nuvem de Deus, a segurança. Fica debaixo da nuvem de Deus. Eu vou parar por aqui, tem mais coisa para falar, mas eu quero parar porque eu quero ter um momento de oração com você. Mas eu quero que você coloque em prática no dia a dia, na sua vida, um momento de oração com Deus. Porque a oração nos fortalece. A oração, irmãos, olha aqui para mim, é como um depósito. Você tem uma conta no banco. E nessa conta no banco, você abriu, ela está zerada, você deposita R$1.000. Quanto você tem na conta? Aí depois você deposita mais R$3.000. Quanto você tem? Aí você deposita mais R$1.000. Quanto você tem? R$5.000. De repente você precisa, em uma das dificuldades da vida, de R$2.000. Você faz um cheque, o banco paga? Paga os 2.000? Você consegue trocar o cheque, por quê? Porque você tem um saldo, você tem 5.000, 2.000, ainda sobra 3. Agora, se você tiver só 1.000 e fazer um cheque de 7.000, o banco vai pagar? Não. A não ser que você tenha um limite muito grande, especial, mas vai acabar com você. Não mexe com esse negócio de especial não, porque não tem nada de especial. Esse especial aí já quase me matou. Faz uns 15 anos que eu não tenho cheque. Quando fala cheque dá até choque. Então, fuja desse especial. Fuja do rotativo do cartão. A oração é assim, você ora, irmão, você está depositando. Você faz uma campanha, você está depositando. Uma hora que você precisa sacar, você tem. Você só preencheu o cheque, já está assinado com o nome de Jesus Cristo. Mas se você não deposita nada, não tem o que sacar. Aí leva uma vida miserável. Caminhe na presença de Deus e tenha uma vida de oração.